Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Eu tô bem. Você? Eu tô bem também. Então tá bom. E hoje nós estamos aqui para gravar mais um programinha. E qual hoje, é o tema? Hoje oremos para que os microfones todos saiam bem. A gente tá orando por eles. Isso, Hoje a gente fazendo muito até teste. vela pra ver se o negócio vai, né, gente? É. E qual é o tema desse programa? Antigamente que era bom. Será? Não sabemos, vamos saber no final do programa. Ai. A gente vai falar todas as coisas, prós e contras. E a gente fala no final o que a gente acha. Se a gente acha que foi bom ou antes era melhor ou não. Tá Pode legal. Pode, tá ótimo. Mas antes de falar disso, eu vou falar de uma coisa muito legal. Qual? Minha loja. Olha, minha a não, sua? né? Nossa. Nossa! É que como tem mais coisa minha que sua, eu já tô me apropriando. Tá bom. É www.lojadosdois.com.br. Isso. Bottom, adesivo, pin, bloquinho de notas. Caderninho. Caderninho. Olha, caderninho tem pouco, tô quase acabando. Sabe o que tem lá? Meu gibi, o Jack. Tem pouquíssimos agora. Não, aqui ele já tá pra acabar, gente. Isso. Nem é sensacionalismo não, viu? Não é não. Sketchbook da Luciana, você não colocou ainda lá, né, Lu? Não, ainda não coloquei. Eu vou atualizar a loja essa semana, provavelmente quando o podcast for pro ar. Isso. Já vai estar tudo lá. Então dá uma olhadinha lá. Eu tentei deixar o frete o mais camarada possível, gente. Então não adianta falar, puta, mas o frete tá caro. Gente, é o que dá pra fazer. Infelizmente, a empresa de frete mais em conta que eu consigo aqui é o Correio. Infelizmente, o Brasil é um país continental, onde demora 12 horas pra você ir pra uma outra parte do país. Gente. Isso de avião. Quando a gente manda coisa pro norte, nordeste, tem frete aí de 70, 80 reais. É caríssimo. Mas é o melhor que a gente consegue fazer. Isso. Porque, mas tem os serviços mais em conta. Tá bom, mas pode não chegar. É verdade. E outra, viva os Correios. Olha, porque eu vou falar que tem um lugar aí que eu adoro comprar quinquilharia, que tem uma empresa que tá fazendo frete, que Jesus. Nossa senhora. É uma loja chinês legal? Eu adoro. Sim. Eu adoro a que montaram aqui no Brasil e a que vem lá da China. Amo. Como diria alguém que eu conheço, Alien. É o nome da loja. Alien rápido. Agora é só traduzir para inglês. Ok. E, gente, nossa, eles falam que entrega o negócio, não entrega, e no outro dia eles vêm tipo 6 horas da manhã te entregar. É verdade. Não, e assinam, né? Que como como se tivesse entregado. Nossa, eu entrei numa briga numa loja dessas e no outro dia o meu bagulhete tava aqui em casa. Ô, Lu, o Alien é da mesma pessoa que fala Banco Santander? Aí eu adoro, gente. Já pensou? Tem uma conta no Banco Santander. Nenhum problema. Eu faço compras no Alien. Ô, Lu, nenhum problema pra quem fala coisas erradas. É que essa pessoa, ela é um nível biruleibe muito grande. Então papel alumínio na cabeça, gente. Ô, Lu, falando nisso, a gente tava falando de nomes assim. Por exemplo, a Luciana. A Luciana não fala Nubank. O Peladão. O Peladão. Pega lá o Peladão. Cartão Peladão. Não, quando eu pago e tem aquele campo de você escrever o nome da entidade que você pagou pra você poder se organizar, aí o meu fica assim, Peladão Lu, Peladão Ru. Aí eu sempre assim, ou mesmo. Quando não é Nu Lu. Mas eu gosto de escrever peladão. Porque Nubank. Nubank pra mim é peladão. E eu adoro peladão, amo você. Então, é isso aí, gente. Mas aí me diz, olha, isso é uma coisa que eu acho que... Puta, a gente já pode começar a falar de uma coisa que no nosso tempo era uma bosta.
ter que ir no banco, pegar aquelas Caramba. filas pra pagar conta. Jesus. Puta merda. E aquela fila, bem no dia de pagar as contas, fila fazer caracol. É. E você tinha que ir com a sua mãe pra tirar o ordenado ou trocar o cheque. É verdade. Puta que pariu. Olha, nossa, gente, hoje tem banco digital. Você nem vê o cheiro do dinheiro. Verdade. Ele só tá ali, ele existe de mentirinha. É maravilhoso. Uhum. Eu não tenho que ir no banco. Nossa, faz anos que eu não entro no banco. Verdade. Anos assim. Eu fui no evento esse final de semana e o povo tava com dinheiro. Eu fiquei chocada que fazia tempo que eu não via dinheiro. Notinha, sabe? E a pessoa ainda ficava brava de não ter notinha de 10. Eu nem sabia que ainda existe notinha de 10. E aí eu catei e fiz, cara, dinheiro. É uma coisa assim que, porra, hoje você paga com o celular, você coloca o celular na maquininha de cartão. Não, pera. Vamos lá. Não são todos os celulares que fazem isso. Ah, Luciano. mas os que fazem, né? Daqui pra frente. Eu entendo o que você falou, que existem hoje celulares que façam existe isso. essa tecnologia. Na nossa época, qual que era? Aquele cartão de crédito que passava naquela máquina. É e verdade. eles tinham que ligar autorizando. Inclusive, você lembra quando nós, no começo, quando a gente casou, nós íamos numa farmácia lá em Arthur Alvim. Ficava lá na antiga padaria 24 horas, que não era mais 24 horas. E tinha uma farmácia lá que era assim ainda o cartão. Lembra? Lembro. Que ele passava lá no carbono. Cara, lembro. Sensacional aquela. E pra você ver, né? Como esse... Lógico que é muito legal o que aconteceu, mas eu não confio na aproximação. Eu desativo tudo no meu celular, não aproxima nada. Eu fiquei chocada no dia que eu aproximei no mercado. Ele aprovou, não me pediu senha. Eu falei, mano, se eu perder essa porra, eu tô ferrada. Aí tem aquele negócio dos limites, né, Lu? Mas até aí, isso agora as empresas estão colocando no início. Ninguém colocou. Não tinha, não. Aí eu falei, puta merda, a chance de eu perder é 10, quer saber? Melhor não, eu guardo o melhor número na minha cabeça. Mas isso pra mim era uma coisa que, puta merda, eu odiava quando eu era mais nova ter que ir em banco. Detestava. Nossa, que coisa odiável. E hoje você monta banco virtual, não tem nem agência, maravilhoso. Por exemplo, eu quando criança, eu era aquela criança que vivia em fila de banco. Todo mês eu ia em fila de banco. Só não ia quando eu estudava de manhã. Não, ia assim, minha mãe me levava. Deixava eu faltar a escola e me levava. Ai, que delícia faltar na escola, adorava. Era, mas mesmo assim, né? Você chegava lá, ficava sentado lá, 4, 5, 6 horas de melhor fila. Que na escola, né? Não, é verdade. Pensa, na época daquela sua professora que te adorava. É verdade. Não, melhor. Nessa época eu já não ia mais. Não? Não, aí já tinha cartão... Lu, já tinha caixa eletrônico próximo da onde eu morava. Nossa, porque, olha, até hoje não tem. Também explodiram? Explodiram, maravilhoso. Um dia tinha e no outro dia tava explodido. Lembra que a gente passou lá e tinha explodido? Nossa. Puta, e era o terror, a gente tinha que ir até... Nossa, era então, vamos lá. Um mercado bem longe pra gente conseguir ir no caixa eletrônico. Vamos lá. E ó que a gente tá falando isso de 2009. Não, agora há pouco, Lu. Não, o que explodiram lá não foi tão... Foi sim, foi tipo 2012. Mas não é tão... Não, assim, não é, faz 10 anos. Mas a gente morou durante muitos anos lá em Arthur Alvim, na Coab. E tudo era longe. Dentro da Coab, engraçado, né? Poderia ter coisas dentro da Coab. Sim, porque ela é enorme. Ela é enorme ali então poderia ter poderia ter bancos ali dentro, poderia ter alguma coisa, mas não tinha nada. Nada. O caixa eletrônico que tinha mais próximo ficava a 1 quilômetro de lá, que era lá no mercado que a gente ia. E, enfim, mas quando eu era criança, minha mãe ela ia receber a aposentadoria da minha avó. E aí a gente ia até lá ao banco, era o Banco Banespa, até lá na Penha. Putz,
Era 6 horas de fila, ficava lá e, nossa, aquele rolo. Aí chegava, você chegava, tava amanhecendo, porque a gente saía de casa, tipo, 5 horas da manhã. E saía de lá do banco, já tava na hora de almoçar, tipo, porque 2. o banco só abria às 10? Não, acho que abria mais cedo. Ele abria mais cedo? Mas era muita gente, Lu. Era muita gente. E, enfim, e aí a gente, se eu chegava, aí era demorado o ônibus até lá. Demorava pelo menos 1 hora. Mas se eu sair de casa às 5 horas da manhã, 6h30 eu tava lá. Era o quê? Na Penha? Na Penha. Penha já é o fim do mundo até hoje. Não, é fora de mão aquela porcaria. E a gente pegava um ônibus que dava um rolê do caramba. Então era 1h30. Se você fosse de carro, ia ser muito mais rápido. Mas não tinha carro. Enfim. E a gente ia até lá, aquele rolê danado. E ficava lá depois, que nem eu falei, chegava às 6h30, a gente saía tipo meio-dia, 1, 2 horas da tarde lá do banco. E, nossa, demorou pra minha avó aceitar que dava pra pegar o dinheiro no dia caixa. Seguinte. No dia seguinte, porque ela queria, lógico, né? Ela tinha feito todas as contas pra pagar naquele dia. Sim, Mas demorou pra ela aceitar esse negócio. Mas olha, as filas do banco, saudade zero. Não, olha, tinha uma coisa que era maravilhosa. Eu não sei se hoje ainda tem. O quê? Mas no Itaú tinha fila que só você podia ficar lá durante 15 minutos. Então eles tinham que te atender até 15 minutos. Aquela pasta, que eles davam aquela pasta. Isso. Era maravilhoso, porque era sempre lotado aquele lá banco. Na Cidade Líder. Não, isso daí quando eu era criança. Mas na Cidade Líder era a mesma coisa. Aí a gente ia e minha mãe, ela ficava de olho no relógio pra ver se eles iam cumprir mesmo. Aí, normalmente eles cumpriam, porque acho que devia ter alguma meta, alguma coisa ali que pros caixas tinha que acontecer, né? Aí aquela época era bom, porque era rápido. Mas depois, eu não sei se eles tiraram, porque eles viram que é rápido, né? E às vezes a pessoa pode fazer alguma bobagem, porque ela tá... ela tá com pressão, E aí ela tá mexendo com dinheiro, negócio complicado. E aí voltou até aquelas filas que quando a gente chegava, tava lá do lado de fora do banco. E aí você tinha que sentar e ficar lá esperando até chegar a sua hora de entrar. E ficar em pé lá fora, lá dentro. Chegava lá dentro também aquele caracol louco, né? Nossa senhora. Não, olha... Saudade zero de banco. Nossa, de fila de banco. Pensa o seguinte, Lu. O lá era o Banespa. Então, minha avó era aposentada. E ela ganhava lá a aposentadoria. Então, assim, todos os aposentados da Zona Leste tava lá. Na fila, Puts, assim. Cara. Meu avô também era assim. Só que meu avô, ele deixava pra tirar no dia seguinte. Seu avô era ligeiro. Ele, eu não gosto de ficar na fila, não. Mentira, porque ele fazia amizade com todo mundo. Mas eu acho que era porque ele tava com preguiça de acordar cedo. Quer dizer, na verdade, sempre acordou cedo, mas eu acho que era preguiça dele acordar cedo, não se poder... arrumar rápido. Se arrumar rápido. Ter que ir sem ele ter varrido o quintal e não ter deitado no sofá e dormido um pouquinho e aí poder sair. Então... Olha, era uma bosta. Essa coisa de ter... Ai, como eu tenho saudade dessas épocas que o banco era assim, você via dinheiro. Eu falava, não tenho nenhuma. Pagar boleto no caixa, me erra, né? Ruim demais. Tinha uma outra coisa que eu adoro, que normalmente as pessoas... que normalmente as pessoas adoram lembrar de infância, né? É verdade, Lu. Vamos lá. Você tem um ranço disso? Porque quando eu era criança, eu brincava na rua e não acontecia nada. Aí as crianças, elas brigavam, mas logo depois elas se acertavam e ficava tudo bem. Na escola, não tinha essa frescura, porque hoje, né, quando não é frescura, é mimimi. Porque na minha época... Puta, eu odeio esse papo. Porque assim, aí as crianças brincavam na rua. Então, era inconsequente, porque podiam fazer maldade com as crianças.
É verdade. Achar que o mundo começou a ficar violento agora... Depois de 2000... tipo esquecer que existiu a Idade Média, né? É verdade. Tipo, surgiu a internet e surgiu a maldade ficou violento o mundo. Não, porra. Eu, quando era criança, na rua que eu morava, era uma rua sem saída, e aí faziam um básico, né? Os adultos iam lá pra fora pra ficar conversando e deixava a criançada na rua. Então a gente ficava lá, cada um brincando, porque era muita criança pequena, um pouquinho maior, então ia ter desde 4 anos de idade até 15, 16. Certo. E o moleque uma vez me atropelou de maldade com a bicicleta. Então, cara, você olhar e falar assim, mas é coisa de criança. Não é coisa de criança, é maldade. É verdade. É maldade, porque eu acho que na época eu tinha 4 anos. Ele me atropelou de ruim, sabe? Então você olha e fala assim, mas eu não preferia brincar dentro de casa, gente, porque eu falava assim, o moleque vai me atropelar de novo, ou sei lá, né? O que vai fazer? E quando a gente... E assim, outra coisa, né? Porque criança, né, é bom, deixa eles ali, né, com a casa, com o quintal, você confia na criança, né? Cara, se uma coisa você não confia, é em criança. Porque uma vez um homem passou e ele fez assim pra mim, você quer doce? E eu olhei e falei, mas claro que eu quero doce. Ele, então vamos ali comigo. Eu abri o portãozinho e, gente, já era. Peguei na mão do homem e fui embora. Se não for... E aí tinha uma coisa que era legal que eu acho que hoje tem menos. Os vizinhos, tudo foram pra cima do homem, bateram nele. Não que fosse certo, né? Bater no homem. Era só ter tirado a criança, né? Mas tinha um certo cuidado, assim, dos vizinhos com os outros vizinhos. Hoje em dia a gente mora em lugares que as pessoas... Conhece. Não, e uma pessoa... A gente mora no mesmo prédio, as pessoas não dão nem bom dia quando você passa, são né? pouquíssimos acho que é uma falta de educação do caraca, né? Mas... acontece, e essa coisa de mas era bem melhor meu tempo, porque as crianças brincavam na rua. Elas brincavam na rua porque elas não tinham o que fazer em casa. É verdade. Eu morei depois eu mudei pra uma outra cidade. Que cidade? São Bernardo. Quem? Não, eu não entendi, Lu. Problema seu. Não, problema de vocês também. Volta e escuta. Aí... lá não tinha... meus amiguinhos da escola não era perto de casa. Então não tinha como eu brincar na rua. Vou brincar na rua com as velhas? Naquela rua não tinha criança. Não tinha. Então. Porque era um bairro de bastante gente idosa. E tinha suas primas só. Mas as minhas aí primas, mas elas... e elas estudavam tudo, né? E lá a gente nunca ia pôr pra brincar na rua, porque era uma rua que era uma descida. Tipo a Davi Bandeirali, mas uma... Você tá falando a rua que a gente morou? Só tem um monte de prédio lá. Uma ruda com muita descida, e os carros desciam 1000, então nunca iam deixar a gente brincar lá. Que era uma rua curta, né? Ela não era larga. Era curta e fazia ela de uma ponta pra outra, ela ia pra avenida, né? Isso, então tinha um movimento a rua. Ali a gente... Era uma rua movimentada, né, Lu? Era uma rua movimentada e minha mãe ou qualquer outra mãe que estivesse lá não ia deixar, porque vivia tendo acidente. Aí vai deixar a criança ali, cara. Criança é o diabo, né? Eles fazem o que eles querem. Então eu não brincava na rua, eu brincava dentro de casa com as minhas primas ou dentro de casa, ou ia pra casa de um coleguinha, brincava dentro de casa. Naquela região, engraçado. Você mudou com quantos anos, mais ou menos, para São Bernardo? Com uns 5 anos, 6 anos. Foi novinha. Não, e lá é engraçado, assim, porque nunca as pessoas deixavam os filhos brincar na rua por causa que eles falavam que era perigoso. O máximo que acontecia era no verão, nas férias, assim, de verão. Sei. Uma moça que... eu não sei porquê, mas ela fechava a rua dela e ela brigava com todo mundo que tava com carro e deixava a gente ficar lá pra jogar vôlei, brincar de mangueira.
Mas... O que é brincar de mangueira? Um tacar água no outro, né? Ah, tá. E a Imaginei. a gente só ficava fazendo isso, que ela tinha uma lojinha e ela botava uns cones lá nas duas entradas da rua. O povo ficava buzinando e ela vai que as crianças estão brincando, dá a volta, dá pra vocês andar por outro lado. E a gente brincava lá. Mas se não fosse também com a supervisão dos adultos, não ficava nenhuma criança na rua. Tá. Não sei se teve algum caso de violência ou teve alguma coisa lá que pudesse ter Ou criado... É segurança normal, né? Porque eles tinham Bom senso. eles tinham muito receio lá. E é porque também era um bairro onde às vezes aparecia muito morador de rua. E eu sei lá, né, gente? Não tô falando que o morador de rua vai fazer mal pra todo mundo, não é isso. Mas a gente tá falando de... Nossa, 30 anos atrás. As pessoas, elas tinham outros receios, né? E assim, eu não acho tão errado, porque quando eu morava em Santo André, a gente brincava lá na rua. Cara, o cara me levou embora assim, numa facilidade. Porque tem criança que vai berrar e tem criança que vai achar o máximo, né? Vou ganhar um doce, cara. Aí você me ganhava com comida fácil. Ganhava? Ainda ganha. Então, aí eu vejo as pessoas falando porque, isso era o melhor pra criança. Brincar na rua. Puta, cara, a gente tá falando de gerações tão diferentes. Eu ia amar ter computador se eu fosse criança. É mesmo? Puta que pariu, eu ia amar ter computador. Eu fui ver computador bem, velha. Mas, nossa, eu ia adorar ter computador pra eu brincar. Pra poder jogar, porque assim, eu nunca gostei muito também de brincar com as crianças, então... Tem problema com as crianças. Eu tenho problema com criança. E... Então eu gostava de ficar em casa. Mas, porra, se tivesse um celular, os joguinhos que tem hoje, porra, as coisas que tem, você também pode conversar com seus amigos pela internet, ou fazer amigos novos, era muito mais legal do que fazer por carta, né? Porque a carta, eu enviava a carta e demorava pra chegar na casa da pessoa. Se chegasse... Pera. Coloca o contexto aí. Você começou a enviar a carta como, porque... Porque... pra vocês verem, gente, como era a vida. Pra você fazer amizade das coisas que você tinha em comum com as pessoas... vendia revista de anime e mangá quando a gente era criança. Sim. Tipo a revista Herói, Animax. E a gente divulgava o nosso endereço para trocar correspondência com outras pessoas que também tinham interesse por aquilo. Então, tipo, comecei a me corresponder com muita gente. Muita gente, assim. Eu tinha muita amizade de carta. E a gente escrevia carta, mandava desenho um pro outro e mandava a carta lá, esperava chegar na casa da pessoa. Inclusive ainda tem, né, uma amizade que começou por causa de carta até hoje, que é o Paulo, né? Sim, o Paulo foi um dos amigos que eu comecei por correspondência. Ele era lá de Manaus, né? Isso, ele era de Manaus e ficar ligando naquela época, nossa, caríssimo. Aí eu tô falando que eu tava com uns 13 anos. Cara, não dá, era muita grana, né? Porra. E se você tinha telefone em casa? Eu acho que eu fui ter telefone em casa com 16 anos. Eu tive mais cedo porque tinha PABX no prédio. E dava pra todo mundo. Então era o jeito da gente lá no prédio. Porque assim, eu fui ter telefone com uns 12, 13 anos de idade. Telefone que eu digo assim, de PABX, telefone, né? E isso foi até, sei lá, 16, 17, 18 anos. Porque daí foi quando privatizaram tal, e começou a ficar mais fácil pra gente ter telefone. Mas antes disso, eu tinha no prédio, o PABX tinha uma linha. Logo no final já tinha mais linhas. Mas no começo tinha uma linha e você apertava o 0 pra ligar pra fora. E se tivesse alguém usando o telefone, dava ocupado. Tá. Aí você tinha que esperar o vizinho terminar a ligação. E aí é o seguinte, ficava uma impressora, isso chegou a ficar lá em casa, né? Porque acho que minha mãe era síndica na época, não sei. Que colocaram o PABX lá. E ficava uma impressora matricial. Então, por exemplo, uma pessoa ligava,
Pra marcar os pulsos? Marcava o ramal, né? Que tava usando o telefone e quanto tempo tinha ficado. E aí, no final do mês, algumas pessoas tal, minha mãe chegou a fazer isso, um amigo meu, o Reginaldo, fez isso durante muitos anos. Ficar marcando o pulso tal, pra depois dividir a conta. O pessoal essas e assim, coisas. Quando você tem um telefone assim, você liga para as pessoas para ser super rápido. Sim, tipo, nessa época não tinha dessa de ficar no telefone. Trocando ideia, não. Era, oi, então, tudo bem? Não sei o que lá, tô saindo. Era para avisar alguma coisa, marcar uma consulta no médico. Isso. Eram coisas muito pontuais. E, nossa, eu também não tenho saudade nenhuma dessa época do telefone. Até mesmo que era a época dos crote, né? Puta que pariu. É verdade. Então, as pessoas podem olhar e falar, mas eu tenho essa lembrança porque o meu tempo era melhor. Mas calma, essa lembrança é gostosa porque é pra você. Você não pode chegar pro seu filho e cobrar que ele goste das mesmas coisas que você gostou quando era criança. Isso. A geração deles hoje é completamente diferente da nossa. Esse final de semana que passou, eu fui pra um evento, Anime Friends. Um evento de anime, isso é o Anime Friends. Uhum. E eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas mais jovens que hoje estão, né, no evento. Uhum. E como é diferente da minha época, de quando eu era otaku. Certo. E de quando hoje eles são. Uhum. Porque assim, hoje eu nem sei quem ali de fato se considera otaku. Certo. O jeito deles curtirem as coisas é diferente da época que a gente ia. Será porque, assim, tudo achômetros, né? Uhum. Por exemplo, hoje tem uma Crunchyroll da vida. O acesso. E aí tem bilhares de anime ali. Infinito. É muita coisa. E a gente ficava naquele loop infinito de Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Shurato. Era uma limitação. A gente tinha muita limitação na nossa época. E o que a gente assim que eu digo, os otakaiada véia, se apegava naquilo e destrinchava aquilo. Nossa, eu ainda até hoje, se eu gostar de um personagem, eu vou ter 1 milhão de coisas dele. Essa geração nova, compra um bonequinho, tá bom. Eu falo, porra, tudo que eu ver eu vou querer, porque eu acho super legal. Lógico, eu não tô dizendo que não tenham pessoas que façam isso também. Uhum. Mas quando a gente era jovem e rolava esses eventos, esses desenhos, essas coisas, a gente ficava tipo em cima, porque tipo, caraca, essa coisa mais diferente que eu vi na vida. Porque não ia chegar outra coisa. Essa cena você vai lembrar. Cavaleiros do Zodíaco, quando mostrava a casa de... o cavaleiro de... acho que é Leão, ia confrontar lá no santuário sei lá o que, e ele e o Shaka ia lutar, o Cavaleiro de Virgem. Quantas vezes você chegou em casa esperando que no outro dia ia ter um episódio novo e voltava tudo do zero? E você não sabia quando ia ter o outro. Puta, eu acho que isso foi muitas vezes. E o pior é que a gente chegava e voltava, assistia tudo de novo. Então, a gente tem os sentimentos chaves. Uhum. As pessoas veem aqui as nossas thumbs, né, nossas vitrines, sempre tem o Chaves. Por quê? Nostalgia pura. Uhum. A gente lembra, a Luciana lembra frases inteiras de um episódio do Chaves. Uhum. E a gente viu isso muito repetitivo. Repetido. Uhum. Por exemplo, Cavalo de Fogo. Tem 20 episódios. Uhum. E a gente assistiu isso anos a fio. Não, é maravilhoso que se a gente lembrar, quando você lembra de Cavalo de Fogo, você lembra da música, ela parece ótima. Quando você lembra dos Cavaleiros Zodíaco, na minha cabeça eram pessoas com voz gutural cantando. Na minha e também. depois eu vi que eram
crianças. Ou Não era pessoas criança, com não, voz, pessoas, adultos, voz né, joviais, normais, né? Uma voz deixada É. mais para aquele público infantil. Era coisa de jingle, né, Lu? Aquele negócio. E aí? Os Guardiões. Mas do na minha cabeça era os Guardiões. minha também. E aí, quando eu ouvi depois de mais velha, eu fiz, cara, não tem nada a ver com o que Não. eu lembrava. E aí eu acho que a gente entra no ponto perigoso da nostalgia. Então, posso trazer aqui? A nostalgia, ela é um sentimento prazeroso misturado com um pouco de tristeza que se dá quando pensamos sobre algo que aconteceu no passado. Uma vez eu vi acho que um vídeo no YouTube, foi do Quadrinhos da Sarjeta, uma coisa assim, Gibi da Sarjeta, um dos dois. E ele tava falando a respeito da nostalgia, do Funko Pop e coisa do tipo. E ele trouxe uma coisa bem interessante, que é como se fosse nostalgia, uma palavra grega. E na hora que você separa nostal, né, que era no caso do voltar para casa, o sentimento de estar em casa, recordar algo legal, o gia vinha como dor, como de doença mesmo, de dor. E o quanto a gente, por estar insatisfeito hoje na nossa vida, não tô falando que é todo mundo, não tô falando que é a todo momento que a gente tá insatisfeito. Sim, sim. Que a gente tenta voltar ao passado. Por isso um Stranger Things faz sucesso, um Cobra Kai faz sucesso. Aí eu acho que a gente entra num ponto interessante para pessoas que são mais jovens e que elas, tipo, ficam... o pai e a mãe, né? Enche o saco. Vem assistir. Falando essa desenho coisa velha. Mas assim... Aí a gente entra naquele momento de empatia. Gente, de repente aquilo traz uma lembrança para aquela pessoa de alguma coisa, de um momento que foi muito bom. Não quer dizer que aquilo é bom. Nossa, não, gente. Certeza. Nossa, Cavaleiros do Zodíaco, uma bosta. Yu Yu Hakusho, adoro. Mas é uma merda. Depois que lento, você... né, Lu? É lento, parece que não passa. O anime, o ritmo é muito devagar. Sabe o que é lento também? Thundercats. Tem agora na HBO, eu fui assistir. Gente... O ritmo é lento. É ritmo lento. Eu consigo assistir, mas se você assiste como que é o nome? My Hero Academia. E você assiste qualquer outro desses animes e o Hakusho, essas coisas, você fala, nossa, que isso devagar, é muito devagar, né? Cansado, né, Lu? É cansado. E assim, eu gosto, mas... Lógico. Mas, cara, se eu hoje não tenho paciência pra assistir, Imagina pensa essa geração. a geração nova, que ela é bombardeada por coisas novas o tempo inteiro. Informação, estímulo visual. Muito, muito. É muita coisa pra eles. E aí, quando a gente fala da nostalgia, aí entra esse negócio da dor. E eu acho que a gente entra num ponto bem interessante. Às vezes a gente se prende a coisas porque aquilo remete uma fase que foi boa. E hoje as coisas às vezes não estão tão legais. Então a gente se prende àquele passado, aquelas coisas que foram boas. E hoje você não vê uma expectativa para melhorar. Eu acho que tem um pouco disso, hein? Porque assim, uma coisa que eu tenho bastante raiva quando as pessoas falam assim, tem que se esforçar, mas melhora, tudo melhora. Olha, eu acho que não é bem assim. Cada um é aquele negócio, né? Você nunca dá uma dieta igual para várias pessoas, porque cada ser humano é único. Cada um tem um estilo de vida, um organismo. Um organismo diferente, funciona diferente, em horários diferentes. Exatamente. Então, quando a gente fala assim, se anima, vai melhorar, para algumas pessoas, elas não têm a perspectiva da melhora. E quando você não tem uma perspectiva de melhora, quando você fala isso, você deixa até de ser empático. Muito. A pessoa que já tá se sentindo mal, ela vai se sentir pior ainda, porque ela vai falar assim, caramba, eu tô me esforçando. Mas as coisas não vão. Não tá fluindo. E eu não consigo ver uma perspectiva. E então a gente tem que
perceber essa parte da nostalgia, Aham. porque eu vejo gente assim, fala, minha melhor fase da vida foi a infância. É. Não, cara, a minha melhor fase da vida talvez é a que eu estou vivendo agora. Sim. Ou a que eu já vivi há pouco tempo atrás. Eu não posso falar que a minha melhor idade era quando eu tinha 15 anos. Ou talvez você olhar a sua melhor fase na vida seja daqui a pouco também. Não que viver na ansiedade, futuro, né? Do futuro e tal. Mas eu estou fazendo coisas legais agora para colher daqui a pouco. Porque eu sinto esse negócio da Nostalgia. da nostalgia, é que a pessoa ela volta pro passado e ela quer ficar presa nele. Isso. E isso pra mim me incomoda bastante, porque cara, que já passou. Já passou, o futuro você não faz ideia e você tem que estar aqui no presente. O que eu posso fazer no presente? Então, agora você trouxe uma coisa legal. O futuro, você tem medo do futuro. Ultimamente a gente tem medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo tudo muito incerto. Tudo. E tá tudo muito bagunçado no mundo inteiro, né? E na hora que a gente olha isso, a gente se agarra à nostalgia pra ter um momento bom, pra ter um momento feliz. Por exemplo, eu sou um grande fã de He-Man. Então, o que eu puder ter de Badalukes do He-Man, eu tenho. Porque me deixa feliz aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que aquilo é uma coisa momentânea, que eu tenho aquilo quando eu olho me remete à felicidade, mas aquilo não é tudo. Eu tenho que fazer coisas pra mim, para que eu tenha uma vida melhor a cada momento pro futuro. Até mesmo porque eu não tô falando que é o seu caso, mas sim, talvez todo mundo que se apegue muito a algumas coisas, muitas coisas nostálgicas, é porque elas estão se prendendo a alguma coisa que ainda dá alegria para elas. Isso, então aquilo é um jeito dela retornar para a dor. Porque quando você tá muito triste, por exemplo, sei lá, e tem alguma coisa que te... hoje em dia o povo gosta de falar de comfort food. Eu como tal coisa para me sentir feliz. Legal, isso pode ser bom, como pode ser mega problemático. Porque às vezes você precisa desse estímulo do conforto o tempo inteiro. Então você começa a ter uma impulsão de comer. Que é problemático, assim como as ansiedades e toda aquela coisa que vocês sabem. Então esse retorno para esse buraquinho gostoso que você se sente... Buraquinho gostoso ficou muito zoado isso. Eu ia falar outra coisa. Esse lugar legal da sua vida. Esse lugar quentinho que você se sente confortável. Até que ponto ele é legal? Até quanto ele não tá te prendendo de conseguir fazer outras coisas também, né? Tá te prendendo às vezes num passado de um momento que você acha que foi bom e você nem tá conseguindo enxergar as coisas talvez legais que você esteja realizando. E talvez que aquele momento nem fosse legal mesmo, fosse um momento bem complicado da sua vida. Eu acho engraçado, às vezes eu vejo algumas pessoas falando de infância, de como foi maravilhoso, e quando você começa a ver a pessoa falar, você fala assim, nossa, cara, mas foi meio bosta, né? Seus pais te batiam, seus amiguinhos te chamavam de burro. E você tá achando legal isso? E aí você fala que esse momento era bom e tal. Eu fico olhando, eu falo assim, cara, mas como esse pode ser? Olha isso, a pessoa ela foi da humilhação ao... Então, aí é que tá, né? É que a pessoa se apegava àquele momento dela tá assistindo uma televisão, dela tá brincando com alguns amigos que eram legais. Então, mas isso é bom, porque você se apega a coisas que realmente fizeram coisas boas na sua vida, fizeram sentido. Diferente de hoje, que a gente se apega só às preocupações, os medos, as paranoias. Mas aí, ó, eu acho que é o mesmo contraponto, tanto pra hoje quanto pra lá. Você se apega só às coisas boas e esquece quanto as pessoas eram escrotas com você e quanto que às vezes você
deveria às vezes ter dado valor para algumas coisas, e hoje você só tá vendo o lado ruim das pessoas. Então, mas aí é que tá, Lu. Quando você faz isso, nessa questão aí do... não quer dizer que você também é um alheio, né? Uhum. Tipo, nunca reparou que as coisas na casa estavam zoadas. Não é isso. É questão de você se apegar às coisas boas, você ser mais otimista. Não, mas aí eu tô falando das pessoas alheias. Eu conheço uma pessoa Não, sim. que ela é alheia. Ela Sim. viveu uma realidade complicada, tudo, e ela é alheia. Não, ela fala do passado como se ele tivesse sido perfeito. Não, sim. E quem conhecia ali de perto sabia que não era. Então... a pessoa que se apegou a algumas coisas e transformou isso para um negócio que é legal, ok. Mas e a pessoa que fantasia? Ela só vive aquilo. Não, aí temos um problema. É disso que eu tô falando. É a pessoa que ela... não tô falando que a pessoa tem que viver... a cena amargurada, né? Não, mas não, tem você começar a inventar uma realidade na sua cabeça que foi legal e é aquilo... Aí eu acho que aí começa a ficar um pouco complicado, porque o tempo vai passar e a pessoa sabe que a vida não é aquilo que ela fantasiou de certa maneira. E conforme as pessoas vão passando o tempo e decepcionando elas, porque isso é comum, afinal de contas a gente não tem que ficar esperando nada de ninguém. As pessoas têm a vida delas e tá todo mundo passível para errar. Mas a pessoa ela só vai se decepcionando mais porque ela gerou dentro dela uma fantasia de que a vida era perfeita quando ela era criança. Tá, agora entendi. E a fase adulta dela começa a ficar uma bosta, porque ninguém é perfeito. Inclusive aquelas pessoas que aquela pessoa colocou num patamar legal, no pedestal. E aí de você repente... vai ter aqueles casos de família abusiva, de às vezes aqueles pais e mães que são abusivos. Irmãos e por aí vai. Abusivos, primos, aqueles primos que você chega lá, você adora o primo, mas toda vez que você vê ele fala assim, ei, e aí? Tá ganhando muito dinheiro ou continua perrapado? Mas ele tá falando aquilo pra te ofender, porque ele às vezes tá numa condição melhor e ele te acha um loser. E ele sempre fez isso, mas você lembra daquele momento que ele foi super legal com você. Vocês sentaram e comeram uma mexerica junto e deram risada. E a pessoa se apega àquilo como se aquela pessoa não fosse escrota. É verdade. E ela continua vivendo aquela vida. Ai, mas é família, né? Sim. Quem vai me carregar? Quem vai carregar meu caixão? Sim. Você trouxe uma coisa legal aí, Lu. Era legal dividir mexerica com os outros. Era. Os amiguinhos, você descia lá com a mexerica e dava um pouquinho pra cada um. Era mó legal. Eu fiz muito isso. Então, mas aí você vê... isso gera... alguns sensos de caráter que são muito legal da parte de divisão, né? De você... lógico. Aprender a dividir suas coisas com seus amigos, com as pessoas, né? No fim, isso vai talvez ser bom para a sociedade. Mas também não quer dizer que todo mundo que fez isso é bom. Não. Mas... É nesse ponto que eu falo que é complicado. Por isso que quando as pessoas falam assim, na minha época era melhor, mas com aquele tom de menosprezo à coisa que a pessoa tá vivenciando hoje, eu acho errado. Então, é engraçado. Lembra quando a gente tava lá na federação? Tinha um senhor lá que conversava comigo e ele falou, não, porque hoje tá tudo muito violento e não sei o que lá e tal. Eu falei pra ele, olha, você pegou a época do Gil Gomes, esse povo todo, não pegou? Peguei. No rádio tinha o quê? Aí ele olhou, eu falei, então, só que no rádio ele contava 1, 2, no máximo 3 histórias disso, certo? Hoje na internet tem um monte, porque aparece aí a pessoa... Só que é o seguinte, era o que chegava no rádio. Mas nos hoje bairros, o acesso. mas sempre foi violento, sempre existiu todas essas coisas. Só que hoje, felizmente, existe informação e conseguem pegar essas pessoas mais rápido ou colocar aí que essas pessoas existem.
Mas sempre existiu. Sim. É ingenuidade da gente achar que naquela época lá a violência era menor. Cara, eu não lembro disso. É que hoje, acho que tem um exposed de violência muito maior. Uma pessoa é sequestrada e se der pra filmar e ficar até o final, seja o desfecho, matar ajudar, a pessoa, né? ele vai passar o dia inteiro a televisão supervisionando aquilo. Lembra da Eloá, né? É dela mesma que eu tava pensando. Foi o dia inteiro, gente. Era desesperador. Apresentador de televisão fazendo papel de policial. Narrativa. Falando... Não. Ele conversando com o sequestrador. E tipo, cara, isso aí é o policial que faz, não é? Sim. E no fim das contas, terminou como terminou, com a garota morta. E você olha e fala assim... o que isso gera? Só terror. Porque assim... a gente tem que ter informação. É lógico que tem. É importantíssimo ter informação, mas ficar nesse CSI Miami da vida real é bizarro, porque... Tanto é que hoje em dia os podcasts que estão fazendo sucesso é de true crime, né, que eles falam. É bizarro, assim, porque eu acho que gera medo para algumas pessoas saírem de casa. É verdade. Porque... Existe, né, o perigo aqui no Brasil, existe, roubo de celular e tal. A gente mora num país que se mata uma pessoa por um celular. E às vezes mata pelo celular depois de ter roubado. Mata só por já matar. Pegou, sem... Só pelo gosto de apertar o gatilho. Então... Eu, quando vejo essas coisas, eu falo assim, não, tá certo, tem que sim falar, olha, tem tal bairro tá acontecendo tal coisa, as pessoas começam a ficar mais espertas. Mas quando você pega um caso e televisiona ele como se fosse um seriado, é bizarro, sabe? As pessoas estão vendo aquilo, os casos de estupro, mostra aquilo. O que é isso, gente? O que é isso? Você não mostra o que aconteceu com a vítima, com a pessoa. Você já falou, já é muita coisa, né? Dá gatilho, a gente já sabe da violência, tudo. Então, porra, né? Então, essa coisa de no meu tempo era menos. Não, sempre foi. Só que hoje a gente tem uma enxurrada de informação. Hoje em dia, o cara monta um YouTube pra ele ficar... falando dessas coisas se ele quiser. É verdade. E aí a gente é bombardeado e eu acho que isso gera mais ansiedade. Talvez as pessoas que elas têm esse pensamento que o passado era melhor, elas se apegam. Porque elas olham e falam, hoje tá muito pior. Eu falo, não, hoje tá muito divulgado. Não, e outra, né, Lu? As pessoas parecem que não lembram do jornal Notícias Populares, né? Nossa Senhora, Então, lembra como que era o jornal, então tinha cada coisa bizarra quando a gente era mais novo, que você olha e fala assim, cara... Lu, tinha o Gugu. Nossa, e a gente tá falando que é um programa de entretenimento, que tava lá domingo o dia inteiro, você vendo aquilo. Aquilo lá era um Animal Planet, pelo amor de Deus. Então. E você olha hoje, você fala assim, não, é legal sim a gente ter coisas do nosso passado que a gente goste, que a gente dê valor, mas eles não podem ser o que te movimenta. Ou o que te mantém em alegria. Porque você tem que ter outras alegrias. É verdade. Ou sei lá, ver o que pode te trazer alegria de novo, não sei. Mas é complicado ficar no meu tempo era melhor, porque era melhor pra você pelo que você vivenciou. Você não pode generalizar, né? Não dá. É a mesma coisa de eu olhar e falar assim, nossa, gente, eu achei que o evento de anime tá uma bosta. Mas minha geração era outra. Lu, eu tava vendo no blog Mais de 8 mil. Eu tô divulgando todo mundo hoje. E eu acho que é Fábio o nome do rapaz que escreve. É que ele dá o pseudônimo Mara. Mas enfim. E aí ele colocou ali falando, né, que ele achou muito interessante porque foi aniversário de 20 anos do Yu Yu Hakusho passando na Manchete no Brasil. Era esse o mote, né? E aí ele falou assim que tava o público lá e as apresentadoras no palco perguntaram, quem aí conhece Yu Yu Hakusho? E ele falou que, 5 pessoas levantaram, assim, centenas de pessoas.
levantaram a mão. Ah, gente, era muita gente. Era vocês não muita têm noção. gente. E ele falou assim que foi nada. Levantou a mão. E aí as apresentadoras ficaram meio tipo, ih, caralho. E como que a gente vai falar sobre isso? E ela falou assim, olha, gente, assistam o anime, se eu não me engano só tem no YouTube. Uhum. E ela falou assim, assiste dublado. E ele falou que achou muito engraçado, que ela falou, assiste dublado, porque a dublagem é no estilo do One Piece e da One Punch Man. E aí, o que ele brinca até, né? Ele fala assim, quando o pai se transforma no filho. Porque essas dublagens que existem hoje é graças à loucura que tinha na dublagem de Yu Yu Hakusho. Sim. Que era, eu tô maluco, eu tô Toguro. Era maravilhoso. Tinha umas coisas assim absurdas. Então assim, aí tem que apresentar, olha... Eu sou pequeno, você é grande, mas é 2. Não é 2, eu sou pequeno e não sou 1. Tipo umas coisas assim absurdas. E aí, eles estavam falando... eu sou pequeno, mas não sou metade. Olha que maravilhoso. Aí ele fala, né, aí as apresentadoras comentaram isso, falaram assim, é parecido a dublagem, então vocês assistam dublado e tal. E aí, ele até falou, ele fez assim, o evento já não é mais pra minha idade, que no caso dele é 35 mais. Não é mais pra mim. Não quer dizer que você não pode ir, não pode se divertir, não é isso. Mas é pra essa outra galera. Tem que parar também um pouco, desde os anos 90 que existem esses eventos, e sempre tá ali. Mas sabe qual é? Cavaleiro Zodíaco, aí agora Sailor Moon. o público mais velho compreender que ele vai ter essa nostalgia, porque era uma coisa que ele gostava, porém agora é diferente. Não vai ser destruído o que ele gostava. Não, as coisas que ele gosta tá até lá. Tinha muita coisa de animes aí que era da nossa época. Mas já é pensado nessa geração nova. Então, essa galerinha tá indo e você vai também porque você gosta, porque aquilo te traz uma lembrança de alguma coisa que você gostava. Mas, Lu, e vai ser gostoso. Lembra de quando começou as críticas do novo desenho do He-Man? Do novo desenho, assim, a continuação. Eu ia comentar isso. A gente tem amigos que falavam, não gostei, porque cadê o He-Man? Só falava da Tila. Aí eu falei, cara, primeiro, o nome do programa aqui é He-Man, porque a gente assistia como He-Man, mas é os Mestres do Universo. He-Man, lá fora, quando veio os primeiros, He-Man e os Mestres do Universo, certo? Aqui, esse desenho hoje se chama Os Mestres do Universo. Fala o que acontece ali no mundinho de Eternia. E assim que funciona. Você lembra de eu assistindo? Eu assistia na ponta da cama, felizão, cara. Mas a Tila... Cara, para de ser chato. Quando você assistiu aquilo ali era maravilhoso e cresceu a história, mas não perdeu a essência. Maravilhoso. E não, mas a Tila virou a heroína. E daí? Tá? Cara, para de ser chato, e daí sabe? É legal, é ainda a mesma ideia. Pra mim, só essa coisa de você adaptar desenho velho pro novo, pensando na geração nova, em alguns casos, no He-Man não. O He-Man eu acho que ele foi feito pro velho. Ele tá ali, pra mim, ainda é He-Man. Ele foi feito pro velho. Mas diferente do que aconteceu com o Thundercats. Thundercats Raw. Pra mim, você pegou aqueles personagens que você vai ter o público mais velho que vai assistir, porque eram eles que gostavam. Transformou em Gumball. Ficou uma coisa maluca. E talvez a molecada goste. Eu não sei como é que tá. Eu sei que a She-Ra, sim, a molecada adora. O pessoal gosta bastante. A gente assistia uns dois, a gente gostou da She-Ra. O Thundercats, eu tava no evento e não vi ninguém interessado em coisa deles. E eu achei assim porque eu falei, cara, eles transformaram em outra coisa para tentar pegar um público novo de uma coisa que quem vai vir é o público velho. Mas fazendo o velho gastar dinheiro.
Então, aí eu olho e falo, não, devia ter criado Clickbait. outra coisa. Clickbait. Sabe, lembra aquela época que você fazia o filho do Scooby-Doo? Isso. E aí você devia fazer os filhos do Willy Thundercats. Kit e Willy Cat, adultos É. tomando conta da Toca dos Gatos. Podia ter Porra. feito uma outra história, porque lógico que vai rolar crítica. É. A pessoa mais velha, ela quer ver aquilo que ela conhecia. Você usou o clickbait. É. Você usou a coisa que a pessoa já gostava. Aham. É natural. Ué, tem Cavaleiros do Zodíaco hoje lá, que é ela da menina, que Tem. é o Santia Cho, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Eu achei bonitinho. Não é pra você. Não é pra mim, mas achei bonitinho. Olhei e Aham. fiz, cara, não. Também assim, olha, hoje em dia você não vai parar pra ficar assistindo. As pessoas esquecem disso também, né? Ele não vai chegar do serviço super empolgado e vou assistir o Thundercats. Não, cara, dificilmente você vai chegar do serviço, vai tomar banho, vai comer, tá cansado. Talvez assista alguma Dá coisinha. atenção pro seu filho. Porque aí tem os filhos. Mas você pode fazer é sentar pra assistir com seus filhos. Mas já não é mais a mesma coisa. E tudo bem também. Você pode descobrir coisas novas. Olha que legal, né? Não, e outra, né, Lu? Estragaram o Thundercats? Não estragaram, porque o que você assistia tá lá ainda. Uma coisa, outra coisa, ué. coisa. Isso é uma ideia nova com clickbait, mas foi criado para outra geração. Ela não foi criada para nossa geração que gostava daquilo. Só que eles usaram sim, ué. Não dá pra gente olhar e falar, não usou não. Usou sim, usou sim. É todo remake que fazem aí de qualquer coisa, com que as coisas, principalmente dos anos 80, 90, é pra isso. Lu, que é a coisa mais galhofa que tem e a gente adora, que é o... Oh, meu Deus. Cobra Kai? É super bobo, ele é teen. Não, ele é feito pra nova geração. Ele é teen, ele é teen e a gente gosta. Por quê? Porque tem aquela coisa Primeiro que remete. É engraçado ver o velho sendo cringe, né? Não, e é bem feito. Não é uma coisa que é feita, foi como foi feito com Stranger Things. É muito engraçado você ver a molecada com coisa que remete aos anos 80. Indo pros lugares, cara. Uhum. É legal, Eu tenho um amigo que ele fez assim, não aguento mais ver a galera com essa camiseta do Mas esse é o mesmo que reclama do He-Man. E aí eu olhei e fiz, cara, eu acho mó legal, sabe? Que bom que eles estão gostando. Luciana, é um programa legal, de qualidade, meu. Luciana, o jovem escutou Kate Bush. Quem, além de mim e de outros velhos que escutam essa porra? Então, é legal, você traz outra coisa, você acaba trazendo aquelas coisas lá de trás pra frente de novo. Ué. Eles gostam, eles escutam. Gente, eu sempre falo isso, não importa, sabe? Era legal pra gente porque a gente tava naquele momento. Exato. Hoje, nosso momento é outro. Aí a gente fica velho, fica amargurado num monte de coisa, tem coisas que a gente gosta mais, tem coisas que a gente gosta menos. Nosso senso crítico aumenta pra caceta. Aumenta muito. Então, talvez nem aquilo que você adorava quando fosse criança, fosse hoje, talvez você fosse gostar. Nosso senso crítico aumentou tanto que a gente não consegue sentar pra assistir um episódio... Não, eu assisto. Tipo... o Yu Yu Hakusho, pegar uma coisa mais do passado, assim, a gente não consegue mais. Não, eu não consigo, por exemplo, assistir Speed Racer. Não, olha, uma coisa que eu adorava quando eu era criança, Jaspion. Não dá. Cara, não tem pé nem cabeça. Não é dá. Tipo a coisa mais maluca do planeta. Mas o que eu faço? Qualquer coisa. Eu guardo na lembrança aquilo lá e eu falo, cara, não é mais pra mim. Ué. E talvez não é nem pras crianças de hoje. Talvez é pra uma criança bem pequenininha que vai ver aquela explosão. Que é tipo o Gael, uma criança que não tá entendendo tanto assim. Tá. Aí ela vai ver a explosão, o monstro, a risada. Ela acaba se prendendo pelas cores. Mas, cara, passou dos 6 anos, ela vai olhar e vai dizer, mas gente, o que aconteceu aí? Mas foi por isso que o Power problema? Rangers foi tanto atualizado. E outra, né? Vai mudando a cada época pra pegando aquela geração. Exatamente. Então, isso assim é a gente compreender que
as coisas que a gente gosta ou gostou muito, talvez tenham envelhecido mal. Há muita coisa envelheceu mal, viu? Nossa senhora. Mas sabe o que não envelheceu mal? Willow. Cara, era isso que eu ia falar, Luciana. Não envelheceu, ficou tão bonitinho. Mas eu tô no cagaço por causa da série. Por quê? Aí é que tá. Rodrigo, sendo crinjão aí. Sabe por quê? Lembra de uma coisa do filme. Todos os personagens eram sujos. Sim, sim. Lembra? Sim. Lembra do... Oh, meu Deus, esqueci o nome do ator principal. Mas eu lembro o dente dele, tudo sujo. Era tudo ridículo. Hoje os caras tá tudo, tipo, limpinho. Mas... É tipo os anão galã do Senhor dos Anéis. É, tipo isso. Então, assim, só isso também. Não tô falando que eu vou assistir. E outra, vou lembrar sempre, Willow é feito para crianças. Eu, quando era criança, eu tinha um cagaço de assistir o Willow por causa daquele cara lá da armadura da cara de caveira. E quando a rainha transformava todo mundo lá do exército em porco. Eu morria de medo daquilo. Hoje eu assisti, eu olhei e falei, cara, que delícia. Até falei isso pra você, né, Lu? Que delícia, isso é feito pra criança, cara. É super bonitinho. É uma delícia assistir aquilo. Então, assim, eu tô amarradão pra assistir a série. Acho que deveriam ter as pessoas sujas, né? Eu quero ver o Willow, um puta magão do caralho. Porque ali ele era menos que um aprendiz. Né? Eu quero... super. Então, eu quero ver ele... Lu, tem a cena do trailer que ele tá assim, ó. Ele pega a mãozinha assim, ó, e vem o cajado na mão dele, tipo a força do Star Wars, sabe? Eu olhei e falei, mano, eu quero ver ele tacando fogo em tudo, cara. Eu acho que vai ser maravilhosa essa série. Mas aí é que tá. Lu, se eu assistir e achar, é bobinha, não sei... Cara, não é feito pra mim. E você não vai assistir sua vida que segue. Você não vai exato. Aí estragou minha infância. Não, gente, quem estragou sua infância ou foi sua família, ou foi seus parentes. A escola, os professores. Mas assim, hoje, o Thundercats não estraga mais sua vida, sua infância. Não vai estragar. Para, pelo amor de Deus. Para, né? Não. Isso é um ponto interessante, assim, porque... Nossa, eu ouvi gente falar, estragou minha infância. Como? Estragou a infância, cara, pelo amor de Deus. Como isso é possível, gente? Nossa, era só Não, ninguém voltou no tempo pra estragar a sua infância. E outra, posso falar uma coisa? A tua memória tá lá, preservada. Lu, se você assistisse hoje, você fosse uma criança aí de seus 7, 8, 9 anos de idade, e assistisse essa nova She-Ra, você ia achar ruim? Não, ia gostar. Então. Ia gostar. Eu gostava do Cavalo de Fogo pra caramba, então... Então assim, falar que estragou minha infância... Cara, pelo amor de Deus, a sua infância tá lá intacta. Gente, para, não. Essas coisas é bobagem. Eu acho muito tosco jogar a responsabilidade de que... Da sua frustração. Chateação. Pelas novidades que hoje são... acessíveis para os mais jovens. Verdade. O que eu acho legal pra caralho. Pra mim é isso aí. Tem que ter computador, tem que ter joguinho. Acho que tem, sim, idades que os pais têm que estar supervisionando, claro, olhando, porque ao mesmo tempo que tem coisas legais, tem coisas bem zoadas. Então pai e mãe tem que ser ativo. Agora o pai e a mãe não pode ser mais bitolado do que a criança. Não, deixar a criança bitolada. Quantas vezes a gente já saiu e viu pai e mãe colado no celular e a criança soltinha. Mas, Lu, ó que interessante. Opa, meu microfone bati aqui no fio. Enfim, outra coisa que a gente assistiu esses tempos atrás e falamos assim, cansado. Alf. Nossa, Alf é muito cansado. A gente assistiu acho que uns 2 episódios. Foi, mas é muito cansado. Cansado, né, Lu? Muito cansado, não deu. Não deu. A gente olhou e fez, fica naquela lembrança lá de que o Alf queria comer os gatos o tempo todo. É verdade. E que no Era final o Max, né? Era alguma coisa matam ele, né? É verdade, o exército dos Estados Unidos leva o Alf. E dissecaram ele, fim. Hippie Alf. Hippie Alf. E então a gente olha e fala assim, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem, isso, ele
E assim, a gente tem que ter esse entendimento. E é quando você fica o cara aqui, no meu tempo era melhor. Cara, faz só os jovens fazer aquilo que eu escuto eles falar. O velho tem que acabar. Porque, cara, você tá sendo chato pra caralho. Não é pra você. Não é. Mas eu gosto de videogame. Cara, tem 1 milhão de jogos. Aquele que você era o bitolado, tal, talvez hoje tenha feito Rick Make que você não gostou. Rick Make? Rick Make. É uma mistura de Rick com Make. Com Make. O Rick maquiado. É o Rick maquiado. Bom, joga o que você gostava, então, cara. Você não precisa jogar o novo. Não, exato. Pega um emulador e fica jogando, se mata de jogar aquilo ali, cara. Ninguém tá te prendendo a... Então é lógico que hoje quando a gente olha, na nossa época é engraçado, né? Porque a gente ia ter discussões idiotas entre os jovens. A gente, tudo jovem, discutia por coisas imbecis. E hoje, quando você entra no Twitter, você faz assim, Jesus, olha o que esse povo tá brigando. É a mesma coisa. Mas é aquilo. Aí, tanto que você, como adulto, faz assim, ai, nossa, para de brigar por causa... Então, você, como adulto, eles são jovens. Eles vão ter que passar pelo senso crítico que vai passar na vida. Vai acontecer. Uma hora ou outra, seja lá um jovem de 50 anos... ou um moleque de 20, eles vão ter. Só que eles têm que passar pelas coisas que a gente passou. Só que de outra maneira hoje. Hoje é completamente diferente. Nossa, eu quando era criança e as crianças de hoje, puta merda, acho hoje muito mais legal. Porra, hoje tinha... Lógico que, assim, né? Continuar não mudando muita coisa, né? Se é uma criança que não tem dinheiro pra porra nenhuma... Eu ia continuar sendo criança pobre, mas que ia ser mais da hora. Os pais iam ser o mesmo, então assim... Não, mas que é legal você ver as coisas que tem. Na nossa época era tudo limitadinho. Era bem limitado. Era bem limitadinho. Na hora que você vai comprar um brinquedo, você ia lá na loja, às vezes tinha 4 modelinhos ali, você tinha que escolher um. Às vezes você nem queria tanto, mas hoje você entra numa loja de brinquedos, você não sabe o que pega. Então... Mas é engraçado, né? Por exemplo, quando eu lembro da minha infância, eu peguei toda a geração, principalmente de brinquedos. Eu fui a última geração que pegou os brinquedinhos de plástico, tipo soldadinhos. Sei. Não que hoje não exista, não é isso? Não, eu tenho. Mas era tipo a única coisa que tinha pra vender. E aí depois começaram a fazer o Falcon, impossível de ter, porque sempre foi caríssimo. Mas assim, bonecos tipo comandos em ação, isso foi aparecer quando eu tinha uns 7, 8... Isso aparecer pra mim, né? Que eu fui ter alguma coisa assim. Então assim, e foi devagar, né, Lu, pra tendo outros brinquedos. Sim, nossa, tal. muito. Eu lembro que aí eu já era... Era uma fase que o brinquedo esgotava, ele não voltava mais pra prateleira. E Lu, e outra, quando eu cheguei com meus 13, 14 anos, é mais ou menos isso. E aí eu fui no shopping e aí tinha uma loja de coisas importadas. E eu vi a primeira vez os bonecos do X-Men. E era o do desenho. E aí tinha um Ciclope que você apertava assim o botão assim Deixa dele. Deixa eu te falar uma coisa. Eles sempre foram desenho. Não, entendi. O que eu falei? Era os dos desenhos. Não, do desenho animado. Então, eles sempre foram desenho. Não, depois foi filme, uai. Mas depois... Então, e aí você apertava e acendia assim o olho dele e eu fiquei tipo, caraca, nossa, mano, eu nunca vi isso. Não, mas era importado. Tá. E eu nunca vi isso. E na hora que eu olho assim pro lado, tinha um boneco do Spawn. Mas assim... absurdo, tipo estatueta, sabe? E eu fiquei, caraca, como isso existe? Mas aí já era aquele negócio importado. Carérrimo. Que hoje... Continua caro. Não, continua caro, mas é muito mais acessível. Você parcela em 10 vezes. Naquela época não tinha cartão pra você parcelar em 10 vezes. Não, o máximo que tinha era cheque. Fazer em 2 cheques. 3. 3 cheques, no máximo. No máximo. E se a loja aceitasse. E hoje... Não, o cara entra lá no Alien e já era. Não. Acha lá, tem o boneco genérico e tem o original também. Aí ele escolhe o que ele tem no bolso dele. Que ele consegue pegar. Então é
outro momento. O mundo tá em outro momento. Aham. As pessoas se apegam ao passado, mas elas esquecem que o mundo tava em outro momento. Tudo tava em outro momento. Em questão de... eu vou falar de... Quando a gente fala de evolução, parece ser muita coisa. Mas é a evolução. Até mesmo porque hoje tá tendo um monte de conscientização de coisas que não eram legais. Hoje esse negócio de... eu passei bullying na escola e tô ótimo. Não, você vê que o cara é um cavalo, o cara é grosso, o cara tem zero empatia. Não, ele não tá bem. Então eu acho ótimo que hoje as pessoas apontem e falem, não, tá errado. Não tem que fazer isso. Porque você evita de ter pessoas que elas têm resquícios ruins dentro dela por uma coisa que podia ter sido evitado. Porque é babaquice. Ninguém na escola tem que apontar o dedo pra você e te chamar de qualquer coisa. Ninguém diz que você é feio ou bonito. Isso daí não tem que ter, não, meu. Tá certo? Não é mimimi. É ter empatia. Entender que o outro é uma pessoa. Ela tem sentimento, ela vai sofrer. E aquilo ali pode refletir na vida dela por muito tempo. Ou pra sempre. Então, e não é todo mundo que vai ter dinheiro pra pagar um psicólogo, não é todo mundo que o psicólogo vai funcionar. Tem isso também. Então, eu vi gente falar isso, às vezes eu concordo, tem que acabar. Falando assim, mas me falar que eu sou bonita ou feio não me fez não me arrumar um marido, uma esposa. Aí você olha e fala, mas você, como que você se sente? Não... É zoado. É ridículo. É ridículo. Então, a gente tem que ter essa consciência de que se as coisas estão mudando, também tem coisa mudando para muito melhor. Sim, lógico. Eu achei super legal o evento, porque eu vi uma geração muito jovem. E o que você achou, Lu, da questão assim essa geração como cliente? Eu achei... eu vou falar primeiro dos artistas, tá? Ok. Por eu ver os artistas... Eu tô falando isso, gente, porque eu acabei não indo e a Luciana foi, então por isso ela vai dar o ponto de vista dela. Eu vi os artistas, aquela pessoa nova, com 18, 26 anos 25 ali no menos. 25 menos ali. Era mais ou menos isso. E eles... ali eles todos animados e eles solícitos com outros artistas, como eu nunca vi. Verdade, a minha mesa, não é uma coisa normal. Não, na minha mesa ela tinha uma pilastra, que eu ia chamar de outra coisa, bem na frente, assim. Sabe quando você olha e fala assim, puta merda, que zoado, né? Paciência, né? Eu falei, paciência. Aí eu fui, arrumei minha mesinha, aquela piroca lá no meio. Aí veio uma artista e ela ficou indignada de ter visto aquilo. Como que colocaram a minha mesa na frente daquela piroca? Que sem noção. Ela fez todo mundo ir pro lado pra poder afastar a minha mesa. Ai, que legal. Eu ia ficar lá, sabe? Eu tinha olhado e fez, cara, eu não vou falar porque, o artista do lado às vezes ele vai... vai porque a gente tá acostumado com a geração antiga, que era complicada. Povo mais bruto. Não, a molecada toda, não, vamos arrumar, e eles foram. E eu olhei e fiz, caraca, muito mais solícito com os outros, muito mais aberto a conversar, a conhecer o trabalho de outros artistas. Porque quando você vai num evento onde os artistas são 30 a mais... Mas, Lu, eu posso só fazer uma ressalva aqui? Eu conheci, e hoje que fomos para evento, hein? Sim. Que tinha 30 a mais, só 3 artistas que ficaram do nosso lado, que eu vou até nomear eles aqui. E um deles, infelizmente finado Fiuza, que é uma das pessoas mais maravilhosas que a gente já conheceu na questão de evento. Um excelente desenhista que a gente perdeu esse ano. O Ruiz. O Ruiz foi muito gente fina. O Ruiz. O Marçal. Que eram pessoas que te ajudavam ali, assim, né? Sim, eles estavam
Eles não ficavam te olhando torto porque você tá vendendo mais Isso, ou o Márcio menos. tal, que ajudou a gente também. Mas assim, não é uma coisa normal, Não. porque a gente foi em outros eventos que os artistas chegavam e a mesa era colada. E nem bom dia ele te nem dá. bom dia ele te dava. Nem bom dia. E então, quando eu pego essa diferença do artista 30 mais, existe essa coisa da competição que a gente vai ter. A gente, como adulto, de uma época onde tudo era dificílimo de conseguir, tem mais competição entre as pessoas. E isso eu tô falando na nossa área, mas eu acredito que em todas seja assim. Todo mundo que teve que ralar muito para hoje conseguir, a gente tá falando de pessoas de 40, 50 anos, elas são extremamente fechadas para pessoas da mesma idade dela. Porque talvez em algum momento ela ache que aquela pessoa vai dar uma rasteira nela, então o negócio fica meio esquisito. Agora, com esse pessoal mais jovem... Que fez um público da internet, né, Lu? A nossa geração não fez público da internet. E não só um público da internet, ele quer aprender alguma coisa, ele tá aberto a entrar no YouTube e ver lá alguém que ensina. Aí ele vai comprar um cursinho na internet, paga barato, vai. E ele tá sempre aberto, ele tá ali estudando, aprendendo, porque tá toda a informação pra ele ali disponível. E tá pra todo mundo, ok. Não é um privilégio assim. Gente, mas o véi quer ir lá, quer que alguém pegue a mão dele, mostre. Não, só faço curso se for na presencial, escola. tal. Não faz nada online. E eles fazem, e eles estão aí voando. Você pega uma garotada aí de 18 anos que puta merda, desenha que é o cão, sabe? Quando tiver a minha idade. Eu parecia pré-escola quando tinha a idade deles. Total. Não contra pré-escola. Mas é que na hora que você olha o que eles fazem hoje, a gente no início da carreira não fazia. Não. E já trabalhando, então então você olha e fala assim, incrível. E em relação a público... E outra, rapidão, Lu, essa geração mais nova, elas são artistas independentes. Ela não precisa de um estúdio, de uma editora para trabalhar. Ela dá conta dela mesmo e ela consegue gerir o comércio dela, o site dela, né? A lojinha. A loja. Estão ali. Eu acho assim demais. Eu adorei ver esse público mais jovem. Eu gosto de ver essa renovação, porque sempre foi uma coisa que me incomodou muito em evento, a competição que tem entre os artistas, e um fala mal do outro pra poder queimar filme. Horrível, e não tem necessidade, cada um tá fazendo o seu. É aquele negócio de apontar o dedo e falar, mas esse nem sabe desenhar. E tipo, porra, pra que você faz isso? É besta, sabe? Quantos anos você tem? 12? E eu acho que nem um moleque de 12 hoje já tá sendo idiota igual que você um moleque de 12 anos dos anos 90. Daí pra baixo. E em questão ao público jovem, molecada, que eles estão lá pra explorar. Legal. Pra conhecer, pra olhar. Então, aí é que tá um ponto. Outro ponto aí. Essa geração 35+, assiste canais no YouTube de pessoas que fazem review de quadrinhos e só compra aquilo que aquela pessoa recomenda. E a gente sabe que existe isso. Não, lógico. Porque a gente é dessa geração onde a gente vê isso acontecer. Isso. Então, assim, se aquele influenciador chega e fala assim, olha, compra o Gibi 2, que esse é bom, todo mundo vai comprar. E essa outra geração, pelo que você me falou, eles não têm medo de parar na mesa e comprar e ver. Não, eles não têm. Eles olham e não importa se você não tá lá no topo da cadeia alimentar. Se ele nunca te viu, né? Não. O artista muito mais velho, ele é arrogante. Ele acha que ele pode olhar pra você e falar, mas eu não te conheço, eu nunca ouvi falar de você. Tipo, como se isso te descredibilizasse. Isso. E não, isso não tem nada a ver. O que eu percebo com essa geração nova é que não. Legal, eu gostei do que você fez, foda. E o público, eu percebo que eles são entusiastas. Eles estão lá pra olhar, como todo público jovem não tem dinheiro,
Então eles vão às vezes mais olhar do que comprar, mas eles têm interesse. Legal, muito bom. O que é legal. Então eu acho, se eu falar pra vocês assim, ai, no meu tempo de evento era melhor, não, era uma bosta. Não, era ruim, hein? Nossa. Olha, gente, era maravilhoso. Chegava o otaku na mesa, fazia assim, o que é isso? Aí você fazia fanzine. Ele, ai, credo! Ele jogava e saia correndo como se você tivesse lepra. Como se eu fosse passar alguma doença pra ele. Eles não olhavam. E assim... Não, ele só comprava aquilo que tava lá, vendia. O mangá. Era só o mangá. A venda certa, né? Mas você podia ter Ou o artista de venda certa que estivesse na mesa. Então, por exemplo, aqueles artistas que faziam aqueles quadrinhos que estavam na banca de jornal, eles compravam. O restante não. O resto não. E você podia estar vendendo coisa de R$1 lá que ninguém comprava. Hoje, você vê eles tendo interesse de pelo menos pegar, olhar, folhear. Perguntar, né? Perguntar. Se ele não comprar, ok. Mas você vê que dele surgiu o interesse. É diferente. Então, acho que quando a gente fala assim, no meu tempo era melhor, a gente precisa parar. Primeiro pensar e, a grosso modo, você olha e fala, é melhor mesmo? Ô Lu, posso falar? Como diria o Ira, parou, pensou e chegou a essa conclusão. Isso aí. Porque, e assim, além de fazer isso, parar, largar a mão de ser babaca, de olhar e falar assim, na minha época a música era melhor, na minha época... pelo amor de Deus. Não, cara... Eles estão vivendo um momento novo, o momento é deles, não é mais BTS teu. é mó legal, cara. Não é legal? É legal. É legal, nós ouvimos e achamos legal. Vamos ouvir pra sempre, todo dia? Não, mas é legal. Ô Lu, rapidão aqui. Avisando o pessoal que... Vou dar 2 novidades. Uma não é novidade, mas tem lá a lojinha, né, pra você adquirir coisinhas, materiais autorais da gente, vários adesivos, pins, buttons e por aí vai. E uma outra novidade, a Luciana foi selecionada na mais de 1.000... mais de 3.000 artistas, né? Eu não sei quantos foi, assim. Foi bastante. É muito artista. E a Luciana foi selecionada, ela estará na Comic Con 2022, se isso não acabar o Brasil. Comic Con XP, né? Comic Con XP 2022, em dezembro. Se isso não acabar o Brasil, não acabar... Sabe como se transformar numa coisa muito maior do que tá. Enfim, tudo funcionando direito, a Luciana estará lá no final do ano. Então, para quem estiver lá, que já comprou seu ingresso, tudo, fique de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai passar a mesa. Eu não estarei, por motivos de não quero ir, mas a Luciana estará lá para ver todo mundo. Isso, vou estar com a Solami. Solami, que já participou daqui, então quem quiser passar lá. E, gente, provavelmente eu vou ter quadrinhos entrando em financiamento coletivo. Olha só. Em breve eu vou dar para vocês as coordenadas, aí quem puder colaborar vai poder retirar lá direto comigo no evento, assim, ou vai ser enviadinho pelo correio. Isso, esses quadrinhos, o que vai rolar? A Luciana está já fazendo ele e ele será lançado em novembro e dezembro. Isso. Lá na Comic Con. Então o que acontece? Você vai comprar e assim que tiver pronto, tal, mas eu não vou estar em São Paulo para no evento. Não tem problema. Vai ser pelo correio. A gente manda por correio, a gente entrega no metrô. Tanto faz. Né, Lu? Gente. E aí eu vou aproveitar para me desculpar com a galera que tá lendo Milo. O Milo tá num big hiatus. Gente, eu tô com um trabalho até minha testa. Que bom. Tá sendo bom, mas eu acabo não tendo tempo de conseguir atualizar o Milo do jeito que eu gostaria. Então, eu vou me organizar, fazer tudo para poder desenhar uma quantidade de páginas para poder voltar a postar. Desculpe, mas é que não é o Milo que paga minhas contas e aí eu preciso trabalhar. Sim. Então, mas assim, vou tentar. Ainda esse ano alguma coisa volta ao ar. Vou colocar lá no Tapas e no Webtoons
uma nota para vocês saberem, mas não nos abandonem. Vai voltar a ter Milo. A história tá concluída, tudo. É que eu não tô tendo... A história já tá escrita, tudo. Já tá pronto, o roteiro tá pronto, tá todo perfeito. É só eu ter tempo para desenhar. Só que, né, gente, isso leva um tempo, né? Isso dá um probleminha. Então, mas fiquem com a gente. Ele vai voltar. Isso. E Lu, pra encerrar aqui nosso programa, antigamente era bom? Pra mim não. Não? Não, eu prefiro muito mais hoje. Certo, muito bom. Até mesmo porque hoje eu tenho acesso a coisas que eu não teria. E eu não tô falando de gasto financeiro. Eu tô falando de eu poder ver, de eu poder conhecer, de eu poder olhar. Hoje eu posso abrir o YouTube e pesquisar alguma coisa. Certo, entendi. Eu quero, sei lá, saber como que nasce o gergelim. Sabe, eu posso colocar... Eu não vou precisar ir na biblioteca procurar. Não, hoje eu posso ver e alguém talvez vai... não achar. Não, aí você vai ver no YouTube, alguém vai mostrar um monte de detalhe, e você vai dizer, que da hora. Então, pra mim, hoje, é muito mais legal do que foi antes. Antes tem o seu valor, mas hoje, pra mim, é muito mais prática a vida. Muito bom. E pra você? Pra mim, antigamente, era tudo muito melhor. Porque sim. Então é isso, meu povo. Tá certo, então, minha gente. Obrigada por terem escutado a gente. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.